Muito bem, então. Pessoal, vamos começar então com a leitura dessa página aqui do livro C.A. dos Médiuns, Psicografia de Chico Xavier, de Emmanuel. Eu abri a página 51, quem quiser acompanhar, página 51, C.A. dos Médiuns, que tem sobre o título Três Atitudes. Eu gosto muito dessa página aqui. Entendendo-se que o egoísmo e o orgulho são qualidades negativas na personalidade mediúnica, obscurecendo a palavra da esfera superior e compreendendo-se que o bem é a condição inalienável para que a mensagem edificante seja transmitida sem mescla, examinemos três atitudes em alguns dos quadros e circunstâncias da vida. Na sociedade, o egoísmo faz o que quer, o orgulho faz como quer, o bem faz quando pode, acima das próprias obrigações. No trabalho, o egoísmo explora o que acha, o orgulho oprime o que vê, o bem produz incessantemente. Na equipe, o egoísmo atrai para si, o orgulho pensa em si, o bem serve a todos. Na amizade, o egoísmo utiliza as situações, o orgulho clama por privilégios, o bem renuncia ao bem próprio. Na fé, o egoísmo aparenta, o orgulho reclama, o bem ouve. Na responsabilidade, o egoísmo foge, o orgulho reclama, o orgulho tiraniza. Na responsabilidade, o orgulho tiraniza, o bem colabora. Na dor alheia, o egoísmo esquece, o orgulho condena, o bem ampara. No estudo, o egoísmo finge que sabe, o orgulho não busca saber, o bem aprende sempre para realizar o melhor. Médiuns, a orientação da doutrina espírita é sempre clara. O egoísmo e o orgulho são dois corredores sombrios, inclinando-nos em toda parte ao vício e à delinquência, em angustiantes processos obsessivos. E só o bem é capaz de filtrar com lealdade a inspiração divina. Mas para isso é indispensável não apenas admirá-lo e divulgá-lo. Acima de tudo, é preciso querê-lo e praticá-lo com todas as forças do coração. É um convite, então, que Emmanuel faz a todos nós, sabendo e percebendo, com certeza, que o orgulho e o egoísmo são as chagas, como diz o Evangelho, são chagas da humanidade. São duas contra-virtudes que realmente deterioram qualquer relação, em qualquer momento de nossas vidas. Principalmente quando você fala em mediunidade. Nós, como médiuns, precisamos cada vez mais nos libertar dessas mazelas, porque elas nos infligem sofrimentos profundos quando nós trabalhamos como médiuns. Elas simplesmente fazem como se fosse uma ponte direta àqueles que nos querem derrotar, àqueles que nos querem ver feridos, àqueles que nos querem ver em situações difíceis, principalmente na fascinação. Vamos, então, de alguma forma, entender que é o único modo de nós termos a nossa mediunidade clara e limpa, como fala aqui Emmanuel, não é? É nós nos colocarmos frente à doutrina espírita, não como espectadores, mas como praticantes. Sabendo da doutrina espírita, os seus princípios, e praticando o bem conforme o Evangelho nos pede a cada dia. Essas atitudes, então, elas ferem profundamente o nosso ser quando admitimos o orgulho e o egoísmo em nossas
em nossa companhia. E vamos construir então essa ponte, fala Emmanuel, uma ponte para o bem, né? Buscando o bem em todas as situações que nós queremos ou que nós encontramos em nossa vida. O bem é a ligação direta com nossos amigos do plano maior, aqueles que nos sustentam o trabalho. Como fala Emmanuel, não é? O melhor médium não é aquele que mais sabe dar comunicações ou que tem melhor experiência. O melhor médium é aquele que tem maior ligações com o plano maior, com o plano superior, com os benfeitores espirituais. Vamos então praticar o bem, não só em atitude, mas também em pensamento. Vamos fazer a nossa prece inicial, então. Momento de prece, momento que nós nos sintonizamos com aqueles que hoje nos dão suporte, em nome de Jesus. Vamos mentalizar, nesse momento, essa esfera que nos dá proteção, mesmo estando em nossos lares. Estamos em sintonia uns com os outros. E na sintonia maior, os instrutores do plano espiritual que dão suporte a esse trabalho. E nós, nesse momento, temos a palavra que nos alenta, gratidão. Gratidão por esse momento, gratidão por essa oportunidade, gratidão por conhecer o Pleno Espírita, gratidão por abraçar o Evangelho. Apesar de não podermos ainda dizer que somos cristãos, sabemos que um dia chegaremos a tal, amando o nosso próximo, amando a nós mesmos e confiando em Deus sobre todas as coisas, declarando constantemente nossa confiança, nossa fé no nosso Criador. E nesse dia, querido Jesus, nós pedimos teu concurso e teu apoio para o nosso trabalho do dia de hoje. Com tua permissão, então, nós pedimos para iniciar o trabalho da nossa noite. Que assim seja. Para nós conversarmos a respeito do pensamento, o que é o pensamento, o processo do pensamento e quais são os atributos do nosso pensamento. Muito importante esse assunto em termos de mediunidade, né? Sem o nosso pensamento dirigido, controlado, educado, é muito difícil trabalharmos com mediunidade. Vocês vão encontrar na literatura espírita várias denominações ou várias formas de apresentar o pensamento. André Luiz chama de matéria mental, né? Isso é, os impulsos do espírito trabalham o fluido cósmico universal, gera matéria, né? Seria o pensamento, matéria mental. Joseph Gleber chama de fluxo vibratório da mente. Mas vamos então trabalhar com esses vários sentidos que estão e vamos ver cada um deles, para que possamos então ter uma noção crítica a respeito disso, certo? Eu trouxe então esses três posições, três posturas, para que nós possamos pensar a respeito. Ok? Muito bem. O que seria, então, o pensamento? Nós vamos, então, lá no dicionário e vemos, né? O raciocínio, a reflexão, o meio de sentir de alguém. Seria uma definição do pensamento. Agora vamos lá em André Luiz, né? André Luiz. O pensamento, aí eu coloquei ali, fluxo mental, né? Segundo Joseph Kleber. Matéria mental, segundo André Luiz, né? É um fluxo energético. Fluxo energético, isso é, ele tem vibrações do campo espiritual, isso é,
vibrações do espírito. Esses impulsos vêm do espírito, né? Graduado em forma de onda. Então, o nosso pensamento é um impulso do espírito graduado em formas de onda. Nós já vimos, quando vimos ondas, não é? As ondas das religiões angélicas são ondas super curtas e baixa frequência. As ondas do pensamento humano já são mais longas, são médias, dependendo da nossa situação, né? E dos nossos irmãos animais, essas ondas são fragmentárias, né? Não se mantêm por muito tempo. Por isso, o pensamento dos nossos irmãozinhos menores, não é? Eles não têm um pensamento, eles não conseguem manter uma unidade, um fluxo, não é? De energias, de matéria pensante. Muito bem. Então, vamos ver então como é que funciona isso. Nós temos o processo do pensamento, parte então da onde? Ora, do nosso ser, de nós seres espirituais que somos, né? Ao recebermos um impulso, né? Esse impulso realmente é externo, ele gera um sentimento, né? E a nossa reação, a vontade, né? Ela passa ao nosso corpo mental, à nossa mente. Bom, aqui temos um processo. A mente não se localiza no espírito. A mente se localiza no corpo mental, né? Ela realmente depois é absorvida por processos do espírito. Mas enquanto nós tivermos o corpo mental, e nós temos sempre o corpo mental, quando nós não tivermos o perispírito, não é? Nós teremos, então, o registro da nossa consciência nesse processo, no corpo mental. Nós vimos lá o corpo mental, inferior, superior, não é? No qual se registra todo o processo das nossas encarnações. Do corpo mental, então, essa reação do espírito passa ao corpo mental, não é? Surge o pensamento. O pensamento, como forma de onda, né? Ele vai passar por todos os corpos do perispírito, que seria o perispírito em si, por todos aqueles corpos, né, secundários, não é? E vai ser trabalhado, né, no coronário. Ele vai pelo coronário, que é o nosso centro de força principal, aquele que faz o contato direto com o espírito, não é? Pela glândula pineal ou pela epífise, não é? E nesse processo, então, eles trabalham através de redes nervosas, nós vimos que são, né, aquele conduto muito próximo já à questão espiritual, pré-espiritual do que a matéria, né? Nosso centro de força central, ele é a ligação direta com o nosso perispírito, né? Atravessando, então, essas redes, né, de energia que nós temos no perispírito e também passando para o nosso corpo físico, nós temos, então, pelo frontal, a geração do pensamento em nosso cérebro material. Tá? Então, esse é o processo do pensamento em nós, seres encarnados. Ok? Vamos lembrar aqui o corpo mental, né? Que é a sede de consciência cósmica, né? E do nosso pensamento contínuo da memória integral. Então, esse é o corpo mental qual estamos falando no mundo de hoje, né? E esse corpo mental, né, que transmite o pensamento ao corpo físico, né, é o nosso transmissor de imagens, também como cria as formas de pensamento, nós vamos ver hoje. Quando André Luiz fala que o pensamento é matéria mental, por quê? Porque nós, com o pensamento, criamos, né? Então, é matéria. Matéria, energia é matéria. Matéria e energia condensada, né? Então, ela cria formas de pensamento, né? Ele é o mediador do plano, então, a dimensão astral, a dimensão do espírito, a dimensão, né, a mental, que é física, e a dimensão do espírito, né? E o coordenador, então, de projeções, sentimentos racionalizados. Então, todo impulso que o espírito recebe, ele é racionalizado no corpo mental. O corpo mental inferior, lembra? É o racional, né? É o racional. O mental superior é o abstrato. Estão lembrados, né? Ok? Muito bem, então. Então, nos fala aqui Joseph Weber, né? Que toda partícula do fluxo energético mental
nascida das emoções e dos desejos recônditos do espírito, através da consciência, se desloca produzindo radiações eletromagnéticas, cuja frequência varia conforme o estado mental do emissor. Então, essa frequência, essa radiação eletromagnética, ela forma em torno de nós uma aura. Mas, se você for dizer assim, mas realmente pensa pela mente ou esse campo magnético? Pensamos por todo o corpo espiritual. O nosso pensamento circula por todos os corpos e irradia de nós como ondas. O frontal, ele simplesmente pega essas ondas e transforma o quê? Em um raciocínio mental, físico, não é? E depois transmitimos pelo laríngeo, a palavra, né? Transformamos o nosso pensamento em palavras mentais. Nós interpretamos as ondas que vêm do espírito em formas que nós podemos divulgar ou raciocinar, ok? Nós pensamos em português, inglês pensa em inglês, não é? E assim vai, por diante. Né? Nós precisamos colocar palavras no pensamento para poder expressá-lo, senão não temos condições. Quando nós médiuns transmitimos uma mensagem de um espírito, ele não fala, ele emite ondas que nós interpretamos essas ondas com palavras que nós racionalizamos. Né? Para que essa mensagem, esse pensamento possa ser, então, transmitido, né? Por palavra ou transmitido pela escrita. Interessante, gente, é que os espíritos, ali essa frase, só podem agir ou movimentar-se de acordo com as características do campo magnético que emite. Olha que bacana isso aí, ó, tá? Então, a nossa aura, esse campo magnético que o nosso pensamento gera, é a nossa identidade no plano espiritual. Ninguém me conhece lá no plano espiritual como Jorge. Vou conhecer devido a essa minha aura que eu comporto. Aí vou conhecer que sou eu. Todo mundo tem a sua individual, nenhuma igual a outra. Né? E ela tem cheiro, ela tem cor, tem peso específico, não é? Então, ela vai se localizar dentro do plano, a dimensão que é compatível com essa energia que eu tenho. Pode chamar de umbral, pode chamar de umbral superior, umbral inferior, por que seja, ou região sombria, eu vou estar onde essa minha energia permite que eu esteja. Né? Então, essas ondas, né? As ondas que formam o pensamento, né? Elas são radiações. As radiações, então, formam esse campo em torno de nós. Beleza? Essa frasezinha aqui, ó, eu gosto. Pensamento é efeito e não causa. Tá? A causa do pensamento é o sentimento, é o impulso que o espírito recebe. Certo? Então, se deixa bem claro isso aí. Né? Pensamento é efeito e não causa. O espírito aqui nos traz processo e impulso para, né, gerar mentalmente o nosso pensamento. Muito bem. O pensamento está ligado diretamente, né, a uma ação da energia sobre a matéria. Então, nós agimos sobre a matéria com o pensamento. Quando encarnados, não precisamos disso. Tá? Porque não podemos gerar matéria, não é? É uma matéria que nós tateamos, nós somos os 5 sentidos somente. Né? Agora, como espíritos, nós agimos sobre a matéria pela nossa mente. Nós criamos casas, criamos carros, criamos motor, que seja cidades com nossos pensamentos, roupas, né? Mudamos de forma, etc, etc. Portanto, o pensamento é matéria exteriorizadamente, matéria mental. Aí está André Luiz, ó. Matéria mental. Né? Essa matéria mental envolve inteligência. O pensamento envolve inteligência e comanda essa inteligência. É o agente essencial de todas as realizações nos planos físico e extrafísicos. É uma força construtora, o pensamento, que molda a matéria mental. Aí também confuso, né? Certo? Força construtora, que molda a matéria mental. Isso é, o nosso pensamento é a matéria. E essa matéria é moldável, né? Organizando formas abstratas ou concretas, conforme, então, a nossa necessidade. Certo?
Mas também graduam-se em formas de ondas. Fala André Luiz, né, que os nossos irmãos, a nível mental superior, que são os espíritos puros, os espíritos que estão já em nível mais elevado, né, o pensamento deles vibra em baixa amplitude e alta frequência. Isso é, alto poder de penetração, conexão e transformação. Né? Então, é um nível super elevado de percepção. E nós, aqui, no mundo material, assim como desencarnados no processo ainda de pouca elevação espiritual, né? O nosso pensamento vai, ou vibra em torno de ondas curtas, médias e longas, dependendo, então, do nosso processo mental. Nosso processo mental. Para vocês terem uma ideia, o pensamento propaga-se conforme, da mesma forma que uma onda eletromagnética. Uma onda eletromagnética é a luz, por exemplo. A luz se propaga no vácuo, né? Então, nós recebemos a luz do Sol porque ela se propaga no vácuo. É uma energia elétrica, é uma luz, é uma energia eletromagnética. O nosso pensamento também se propaga no vácuo, né? Não só aqui no nosso ambiente terráqueo, que é nós temos a nossa atmosfera, não é? Nós temos, então, também a transição do pensamento que ultrapassa esse processo terráqueo. Ele vai longe demais. Numa velocidade acima da luz. A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. Gente, é uma coisa muito rápida. Em um segundo, 300 mil quilômetros. Né? É mais rápido do que isso. Esse é o nosso pensamento. Imagine, então, quando você pensa, você já emitiu uma onda nessa velocidade para alguma direção que você colocou, ou você disse, ou você pensou naquele momento, direcionou o seu pensamento para aquele momento. Muito bem. Quando nós emitimos um pensamento, ele vai procurar ondas afins. Então, nós falamos que isso é uma sintonia. É uma via de mão dupla, né? Interdependência e interinfluenciação. Então, nós somos interdependentes e nos interinfluenciamos uns aos outros. Né? A definição de sintonia vibratória, né? É o grau de semelhança das emissões e radiações de dois ou mais espíritos que têm pensamentos, sentimentos e ideais idênticos. Né? Nós vemos ali uma figurinha, à direita, né? Seria um esquete, né? De uma conexão psíquica, mas à esquerda nós temos que nossa vibração, essa conexão, essa sintonia, é com todo o nosso corpo espiritual. Então, é esse campo que nós geramos em torno de nós que gera essa sintonia, essa conexão, né, psíquica. Então, as criaturas dispõem de oscilações mentais próprias, pelas quais entram em combinação espontânea com outras criaturas. Olha essa palavra aqui, ó. Combinação espontânea. Quando você pensa, você já entra em sintonia com outro pensamento da mesma energia, da mesma condição. Então, não se engane. Você pensa, você busca e você se conecta com todo esse processo. Aí reclamam dos obsessores. Né? Espírita adora dizer que está obsidiado, ou que o outro está obsidiado. Adora isso. Mas é claro, gente, se você pensa mal de alguém, naquele momento você sintoniza com outras entidades que pensam mal daquela criatura, encarnados e desencarnados. Se você fala mal de alguém, você faz a mesma coisa. Então, imagine, é muito pior que um celular. Você se apresenta para essas entidades que querem fazer o mal como sendo igual a eles. Igual a eles. Você sintoniza da mesma forma com que eles estão fazendo. Então, você pode obsidiar uma pessoa encarnada e desencarnada só com o seu pensamento. A leitura que nós abrimos hoje, as três atitudes, tem isso. Onde nós conservamos o orgulho e o egoísmo, nós sintonizamos nessa faixa baixa, essa faixa inferior, essa faixa de ondas que nos levam justamente a esse processo obsessivo.
Bom, o pensamento então, está intimamente ligado à ação da energia sobre a matéria. Ah, já vi isso aqui. Aqui. Bom, André Luiz, desculpa, Emmanuel, Emmanuel faz um paralelo, né? Esse trabalho está no livro, acho que é Fonte Viva, né? Assim como a aranha vive no centro de sua própria teia, o homem vive submerso nas criações do seu pensamento. Então, ele faz uma metáfora, né? Uma metáfora em relação à aranha que constrói a sua teia. Aquela figurinha ali, eu só coloquei para ter uma ideia. Então, quando você tem o seu campo eletromagnético, é como se fosse uma teia de aranha, né? O que a aranha faz? Ela faz uma teia, coloca em vários pontos, né? E fica no centro. Onde ela, e com as patinhas dela ficam buscando esses pontos principais. Onde ela sente vibração, ela sabe aonde é que está a presa dela. Ela corre até lá para comer a sua presa. Porque ela sentiu onde estava presa, porque essa teia vibrou naquele lugar em que ela estava com sentimento, né? Assim também somos nós. Se alguém tocar no meu campo eletromagnético, eu vou saber que alguém se aproximou. Eu vou sentir, né, uma carga positiva ou uma carga negativa, conforme a sintonia que eu estou gerando. Se o meu pensamento está, né, no processo negativo, as cargas negativas serão bem-vindas para mim, porque vão alimentar esse meu campo, né? Vou me alimentar com aquilo. As cargas positivas, eu não vou dar bola para elas, porque elas estão contrárias à minha carga negativa, né? Então, toda essa energia que eu capto no meu campo vai alimentar o meu corpo espiritual e, consequentemente, não é o meu campo físico. Então, as minhas glândulas e meu sistema nervoso, que estão vinculados ao processo dessa energia, do centro de força, não é? Eu vou me nutrir delas. Então, eu vou influenciar ou ser influenciado por elas, gerando, então, as doenças, as brechas do nosso campo energético, onde penetram, né, as energias negativas criadas pelos nossos irmãos que querem fazer o mal, energias essas que podem ser tanto ou quanto, né, criações mentais como larvas, como vírus, né, criam em nosso corpo doenças que passam, então, no corpo espiritual, que passam, então, a gerar o processo físico. Nós falamos, lembrar vocês, que o nosso corpo é um mata-borrão no perispírito. O perispírito quer sempre estar saudável. Tudo que atinge o perispírito, ele passa para o corpo físico. Ele quer estar saudável. É a função dele, estar saudável. Entendeu? Muito bem. Então, o ser necessita de muita vigilância com as conexões que estabelece, né? Quando você estabelece uma conexão, você pode ficar escravo dessa conexão, pode ficar ligado a ponto de não desligar-se mais. É isso que os professores usam. Eles usam as conexões para nos prender nesse processo, né? Usando técnicas que eles têm muito perfeitas e sabem muito trabalhar com isso. E tem um problema, tem uma questão aqui, ó. Desencarnando, você vai continuar com o mesmo processo, porque o nosso campo magnético continua conosco. Então, se nós pudermos, já aqui na Terra, começar a limpar esse nosso campo eletromagnético das ligações pesadas, mais leve nós estaremos conforme desencarnados. Agora, adoro essa frasezinha aqui, ó. Onde há pensamento, há corrente mental. E onde há correntes mentais, existem associações. E toda associação é interdependência e influenciação recíproca. André Luiz, no Domínio da Mediunidade, capítulo 4. Muito bem. Vamos lá. Bom, pensamento como energia mental. No sentido de eu tenho que ter energia para o trabalho, certo? No caso aqui, nós vamos focar no trabalho mediúnico. Né? Então, o ato de pensar, a força que você exterioriza no ato de pensar,
é a base de todo o processo nosso, vida do ser humano, não é? E por trabalho do ser humano. E também, com certeza, fazemos uma similitude com o processo da mediunidade. Então, quando nós pensamos, não é? Estabelecemos uma sintonia mental. Por isso que no começo das reuniões mediúnicas, é importante que nós façamos a sintonia com o nosso mentor, que seja o instrutor, o anjo guardião, essa entidade superior que coordena o nosso processo mediúnico. A importância de nós fazermos a ligação em primeiro lugar. Sintonizados com o nosso anjo guardião, nós então agora estamos à disposição para o trabalho. E ele então que vai coordenar toda a aproximação necessária para que haja então, né, o trabalho na mediunidade. Bom, quando se inicia essa comunicação mediúnica, ela pode sofrer interferências de outras ondas mentais, né? Dos integrantes encarnados, do mediúnico, não é? Do próprio médium, que não está devidamente concentrado, ou não se concentrou a ponto de se ligar em sintonia com o seu mentor, né? E da equipe espiritual, além do espírito comunicante. Olha só a quantidade de elementos, não é, que nós sofremos nesse processo da reunião mediúnica. Então, imagine uma reunião em que os seus elementos participantes estão em desarmonia. Desarmonia. Cada um pensando no que quer, de forma indisciplinada. Vocês acham que as comunicações mediúnicas que vão surgir nesse grupo serão verídicas? Serão aproveitáveis? Olha, eu digo que a maioria delas serão anímicas. Anímicas. Porque não há como você ter uma reunião em que não há disciplina, que não haja uma harmonia do grupo, não é? Você vai criar confusão mental. Em qualquer das comunicações que vierem, vai ter interferência. Porque os próprios membros dessa reunião não estão em condições de trabalho. Não estão em condições de trabalho. Portanto, num grupo mediúnico, a vigilância de nossas emissões mentais é muito importante. Às vezes, as pessoas falam, no trabalho de hoje não teve nenhuma comunicação. Você já imaginou um grupo mediúnico que não tem nenhuma comunicação? Olha só que absurdo isso, gente. A necessidade que tem o plano espiritual de trazer sofredores e no grupo mediúnico nenhuma comunicação. Eu vi vários grupos assim. Os médios simplesmente não transmitem comunicação nenhuma. E médios bons. Por quê? Porque está todo mundo em desarmonia. Porque as conexões mentais estão totalmente desequilibradas. E ninguém consegue, então, focar no seu trabalho. Né? Os orientadores espirituais não têm condições de acessar os médios. Estão todos perdidos nesse processo. Então, surgem comunicações anímicas, não tem nada a ver com nada, você fica assim em dúvida com tudo que está acontecendo e gera muita confusão. Tá? Então, a importância do pensamento, né, do médium, né, tem que estar sempre equilibrado e um processo importante, vigilante. Vigiai e orai, falou Jesus. Vigiai e orai, em todos os momentos. Né? Porque só assim não seremos vítimas de nossa própria imprudência mental. Emmanuel nos fala isso. Certo? Numa reunião mediúnica, nós precisamos estar sempre colaborando. Não é porque você não está mediunizado, você não vai colaborar. Você vai, sim, repetir palavras do dirigente, você vai emitir uma prece para aquele que está em problema, em processo de sofrimento. Você vai estar no processo daquela comunicação. Depois que terminou aquela comunicação, você vai se concentrar para a sua comunicação. É um erro muito sério os médiuns que ficam mediunizados o tempo todo, esperando a vez de comunicar. É um erro gravíssimo isso, gravíssimo. Ele precisa estar presente em todos os momentos da reunião.
colaborando com o diretor, colaborando com o orientador, colaborando com o companheiro médium. E depois, então, chega a sua vez. Ah, mas aí ele vai perder. Não vai perder coisa nenhuma. Que isso, gente? Se ele está mediunizado, se mediuniza, não é porque ele vai colaborar com a reunião que o espírito vai se afastar dele. Que coisa mais sem nexo, sem propósito. Né? Se ele está concentrado, ele vai sim comunicar. A entidade vai sim se usar seu aparelho para que haja uma comunicação e para que ele possa, então, também colaborar com o trabalho. E o companheiro dele também vai vibrar por ele, vai orar por ele para que seja uma boa mensagem. Okay? O amor ele vem fazer já na vida do médium responsável e atento no exercício das tarefas que lhe cabem e da assistência espiritual que exerce. Olha só, gente. Aqui o médium responsável. Responsável. Muito bem. Então, lembrando aqui, não é? Que o nosso circuito mediúnico depende do nosso pensamento. Depende, então, do nosso processo mental para que haja, então, essa vontade, apelo e vontade, resposta. Né? É a única forma que eu tenho, então, de receber uma entidade, ou trazer a comunicação da entidade, pelo meu pensamento. Eu aceitar pelo pensamento, não é? Isso é meu campo eletromagnético, vai se abrir as energias daquele pensamento que vem do espírito, não é? Outro campo magnético, ao qual, então, eu vou em sintonia e vou trazer, então, a minha comunicação do pensamento deste espírito. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o pensamento como matéria mental. Não mudou nada, continua sendo pensamento. Só que uma forma de ver esse processo do pensamento como uma questão também material. Tá? Material, matéria mental. Energia, matéria e energia condensada. Certo? Então, tudo é energia. Tudo é energia. Certo? O nosso corpo físico é energia. Quem disser que não, né? Tem um problema sério aí. Tá? Energia concentrada. Porque quando nós encarnamos, o que acontece? Sobra alguma coisa? Não sobra nada. Tudo se desfaz. Tudo se desfaz. Né? Então, vamos lá. A matéria mental, ou o pensamento, no caso, né, se constitui de determinados graus de concentração de energia diversa daquele de que é formado o seu corpo material. Então, quer dizer o seguinte, que a energia do nosso pensamento é diferente da energia que forma o nosso perispírito e que forma o nosso corpo físico. São energias diferentes, certo? Mas todas são energias. Ele coloca aqui, esse trabalho que ele faz no livro Mecanismo da Mediunidade, capítulo 4, ele coloca, então, um exemplo, a teoria da relatividade. Essa é a fórmula. Energia igual a matéria, massa, vezes uma constante ao quadrado. Certo? Então, quanto mais massa, menos energia. É o inverso, né? Quanto mais energia, menos massa. Né? Então, quando nós estivermos encarnados, o corpo físico é energia. Só que tem mais massa que energia. Né? Porque nós estamos está concentrada a nossa energia. Né? Ela não está livre. Ok? Muito bem. A concentração, então, da energia se faz em diferentes graus, na proporção das respectivas condições vibratórias. O perispírito é constituído de matéria resultante de menor grau de concentração de energia. Tá? Matéria quintessenciada, como fala, então, André Luiz. Matéria quintessenciada. Né? Outras gradações de concentração energética existem, gerando os tipos de matéria que se compatibilizam com os diferentes planos vibratórios. Então, o nosso perispírito, nós construímos um perispírito para que possamos, então, criar um corpo físico. Né? Tem o nosso perispírito, criamos um corpo físico. Ou desencarnamos, permanecemos com o nosso perispírito. Certo? Agora, outras energias, outras concentrações de energia se compatibilizam com os planos de ação. Se eu mantiver o meu perispírito a nível material, isto é, a nível terrestre, né, ele vai ser muito denso. Muito denso. Agora, se eu desencarnar já em condição espiritual de ter um perispírito mais leve, eu vou estar em outra dimensão, diferente da dimensão na Terra. Okay?
A matéria mental, né, Luiz? É corpuscular, isto é, ela é constituída de corpúsculos. Aí entramos na energia quântica, que nós falamos lá no começo. Lembra quando vimos, energia, quando vimos as ondas? Né? Energia quântica. Né? Então, a matéria mental é corpuscular. Ele falou isso em 1953. Tá? Como corpuscular é a matéria. Certo? Muito bem. Do plano físico. E se compõe de átomos e partículas com cargas positivas e negativas. Né? Embora de outro teor vibratório, evidentemente mais sutil. Deixa eu fechar o microfone aqui, uma pessoa aqui. Beleza. Muito bem. Eu não consigo fechar. Aqui. Bom, deixa eu falar. Bom, vou continuar aqui. Bom, então o pensamento, como matéria mental, né, é instrumento da vontade. Isso é, ele atua de uma forma mais... na formação de formações de matéria física. Isso é, as formas de pensamento, né? Tirando as motivações de prazer ou desgosto, alegria ou dor, otimismo ou desespero, que não se reduzem efetivamente a abstrações, por representarem turbilhões de força em que a alma cria os seus próprios estados de mentalização indutiva, atraindo para si mesmos agentes, né? Por enquanto imponderáveis da Terra, de luz ou sombra, vitória ou derrota, infortúnio ou infelicidade. Então, nosso pensamento, nós geramos tudo que nós queremos para nós mesmos e para os outros. Depende de nós, gente. Depende de nós. Né? Tem uma gravurinha ali, né? Você pensa, você está ali, ó. Essa matéria mental, pensamento, né? Ele cria formas mentais, né? Vamos então pensar nessas formas de pensamento criadas por essa matéria mental. Vamos lá de novo, Emmanuel, né? Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental, a forma pensamento, vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade e extinção. Vamos lá, vamos fechar o microfone dessa pessoa aqui, vamos de novo. Yes, ok. Muito bem. Bom, vamos lá. Eu fiz um esqueminha aqui para nós entendermos como é que nós geramos as formas de pensamento. Tá? Quando você pensa e você fixa uma ideia, tá? Fixou uma ideia. Aí você estabelece paralelos de busca de ideias semelhantes. Isso é, você está em comunicação consigo mesmo e com os demais, certo? A comunicação com os que têm a mesma... Então, você entra em contato com as mesmas ideias, com outras pessoas, tá? Então, gera o pensamento, fixa uma ideia. Por exemplo, tá? Quero comprar um carro. Aquele carro, aquela cor, aquela marca. Uma ideia bem materialista, mas vamos dizer isso aqui, não para dizer em ódio e raiva. Aí você, então, quando você pensa, você começa assim, gente, quantas pessoas iguais a mim também querem carro igual, né? Então, esse pensamento gera uma comunicação mental entre várias pessoas que têm a mesma vontade de ter um carro daquela espécie, daquela forma. Beleza? E você cria, com o seu pensamento, a forma daquele carro. Aí você sustenta aquele pensamento, né? Então, essa ideia se corporifica com intensidade. Então, você gera, né, mentalmente, aquele carro bonito, aquela cor bonita, não é? Agora, quando você... esse carro serve para mim, não, é muito caro, eu vou comprar mesmo, né? Desiste em sustentar essa ideia e ela se materializa. Então, todo pensamento criado gera um processo
esse processo é realmente exteriorizado e ele se faz presente em você enquanto você sustentar esse pensamento. Eu tenho ódio de alguém. Eu tenho ódio de alguém. Então, o que eu faço? Eu fixo a minha ideia de prejudicar aquela pessoa, de fazer um troco daquela pessoa, eu não gosto dela, eu vou prejudicar ela de uma forma, eu vou dar um jeito de prejudicar ela. Certo? Assim como eu, tem outras pessoas que não gostam dela. Então, eu vou fazer uma sintonia. Com quem? Com os obsessores daquela criatura, com outras pessoas que também encarnadas que não gostam dela. Eu gero um processo, então, grande de sintonia. Eu entro em contato com muita gente. Eu insisto em manter esse ódio dessa pessoa. Essa ideia se corporifica. Porque eu gero em torno de mim essa ideia, esse processo, a imagem da criatura, e eu querendo fazer mal a ela. Assim como outros. Então, eu sintonizo todos aqueles que pensam como eu, que geram formas como eu gero. Agora, eu fui na casa espírita, também um passe, e eu vi uma página bonita e disse, olha, não vale a pena odiar. Não vale a pena odiar. Jesus nos disse para amar. Poxa, é verdade, eu não posso fazer isso, não. Então, eu desisto da ideia de odiar aquela pessoa, de fazer mal àquela pessoa. No mesmo momento que eu faço isso, a ideia se materializa? Está entre aspas, ali, ó. Se desmaterializa, entre aspas. Por quê? Porque se eu criei com tanta força esse ódio começa a ter vontade própria e me retroalimenta. Olha o perigo disso, gente. Ele começa a me retroalimentar. Ninguém consegue desfazer de uma coisa que você alimentou por tanto tempo, de uma hora para outra. É como assim, a partir de amanhã eu não sou mais egoísta. Não dá. Não existe isso. Não existe isso. Então, esse ódio te retroalimenta constantemente. Então, o trabalho para desfazer essa ideia é muito grande. É muito grande. Né? Então, olha lá o que diz aquela frase ali de André Luiz. A mente de cada um, pelas correntes de matéria mental que exterioriza, eleva-se a gradativa libertação no rumo dos planos superiores, ou estaciona nos planos inferiores, como quem traça vasto labirinto aos próprios pés. Né? Então, o nosso processo mental, né, é como ter essa gravura aí, tá vendo? Eu fiz essa gravurinha só para a gente entender melhor. Meu campo é eletromagnético e tudo que eu penso e que eu insisto, essa ideia que eu me concentro e consigo realimentar, está na minha aura, está no meu campo eletromagnético. Como se fossem pequenos filmes, pequenas imagens. Aí fala que espírito não lê pensamento do outro. Não lê pensamento. Não precisa ler pensamento, porque eu exteriorizo meus pensamentos para ele. Eu mostro os meus pensamentos para ele. E aí está, então, as formas de pensamento. Né? Discussões, brigas, coisas que eu insisto em manter na minha mente, ideias que eu alimento todos os dias, não é? Discórdias, ódios, assim como amores, como coisas boas, tudo está criado em torno de mim. Tudo está visível para qualquer criatura que tenha essa sensibilidade de visão. Por isso que nas casas de trabalho, ou, desculpe, nos consulentes, não é, de mãos e cartas e tudo mais, não é? As pessoas, mas ela acertou tudinho da minha vida. Da sua vida, sim, que acerta, mas é claro, porque o espírito que atende ela, que está tudo com ela, enxerga a sua aura, enxerga seus formas de pensamento e diz tudo para ela, como é você, o que você faz. Agora, tudo que ela falar de futuro, pode contar que é errado, porque ela não vê nada disso, não. Não existe.
Tá, gente? Então, uma dica aí, ó. Tá? Aí Jesus, né? Aí Jesus, né? Nos fala que nada que seja oculto, que não há de ser revelado, porque o que disseste no gabinete do telhado será pregoado, né? Então, olha só. Então, Jesus já nos falava isso aí. Nada, nada, nada é oculto. Tudo, tudo está à mostra. Nós temos vigilantes constantes em torno de nós, nos observando, né? E quanto menos nós esperamos, eles vão nos cobrar, né, por aquilo que nós estamos fazendo. Então, toda ideia elaborada com vontade persistente produz formas de pensamento que ganham vida momentânea. Desculpe, vida momentânea, coloração até sons que são perceptíveis por qualquer sensitivo mais ou menos treinado. A reencarnação tem por objetivo despertar a vida mental do indivíduo e permanece por longo tempo adormecido devido à ociosidade espiritual. Então, se nós não despertarmos a nossa vida mental hoje, continuaremos no beneplácito de simplesmente absoluta alienação, né? Despertar a vida mental. Lembra aquele trabalho que eu mostrei para você sobre a consciência, né? Consciência do sono, sono dormir, consciência sono desperto, consciência cósmica, né? Esse processo, então, nosso de despertar tem a ver com a nossa vida mental, a nossa evolução mental, no processo maior. Se nós não começarmos a despertar esse processo mental para as grandes e boas realizações, nós vamos permanecer como nós éramos antes, sempre ainda dormindo no processo da consciência. É a resistência às dores e aos sofrimentos, às intempéries da existência e às vicissitudes da vida social que forja a vontade firme, disciplinando o pensamento para a elaboração de material psíquico superior. É no trabalho que nós vamos encontrar o nosso meio de criação, de despertar para a vida mental. Mentes ociosas estão simplesmente abrindo, sendo abertas para quem quiser usá-las, né? Aí vem os obsessores, né? Mentes trabalhadoras, mentes que fazem seus projetos de vida, mentes que vivem no processo de trabalho, com certeza estão forjando vontade firme, disciplinando a sua vontade, né? Portanto, tanto para o espírito encarnado como para o desencarnado, o domínio do corpo mental e das criações mentais de natureza sublime é o produto da peregrinação na vida material, onde se desenvolve o senso criador, o seu senso criador. Então, o nosso domínio mental que vai gerar, então, o nosso processo de criação. Vamos elaborar sempre e pensar que nosso trabalho uma hora aqui na Terra é trabalhar por nós mesmos e pelos outros. Trabalhar no sentido de, né, utilizarmos o nosso potencial para fazer o melhor por nós, fazer o melhor pelo outro, pelo próximo. O outro próximo pode ser o próximo da nossa família, pode ser o outro fora da família, mas que estejamos sempre nesse processo de trabalho, de crescimento, né, e elaborar nossa vida mental para crescer sempre. Boas leituras, boas palestras, boa conversa, bons momentos, né, com as pessoas, usar sempre as relações para o bem, né, buscar sempre o trabalho de forma consciente, não aceitar tudo que vem dos outros, raciocinar, ter bom senso das atitudes, não é? Eu vi uma palestra muito linda hoje do Haroldo em relação ao bem, né? Estar bem, como é difícil nós buscarmos essa situação de estar sempre no bem. Duas frases que eu gosto de falar, gosto de nós pensarmos a respeito aqui. Ó. O pensamento é a fonte, a palavra é o meio de que a energia psíquica se utiliza para expressar-se no mundo. Então, a nossa palavra, o nosso fonador, que é esse centro de força aqui, que nós atribuímos a ele, a forma de
que nós atribuímos a ele a divulgação, a comunicação do nosso pensamento, como nos expressamos no mundo, não é? Então, nós vamos, no mundo, ser conhecidos por nossa forma de expressão. No mundo espiritual, não existe isso. Porque no mundo espiritual, o nosso pensamento é a fonte. Aqui, nós escondemos o nosso pensamento quando nós não falamos o que pensamos. É muito fácil para nós, né? Pensar mal de alguém, mas a gente não fala. A gente pensa. A gente pensa. No mundo espiritual não existe isso. Você pensa e você já está falando. Por isso a importância de nós começarmos a trabalhar, a vigiar os nossos pensamentos. Né? Não basta vigiar para não pensar mal de alguém. É não querer o mal de ninguém. Essa é a diferença. Bom espírito se reconhece pelo quê? Pela força que faz para não pensar mal, para não agir no mal, né? Para se manter correto, manter uma linha correta, uma linha para o bem. Né? A ação transformadora da palavra, como manifestação no mundo mental, se faz sentir nos campos imponderáveis da alma, poder densificar as formas de pensamento felizes ou felizes. Então, quanto mais nós usarmos a palavra, apesar de pensarmos mal, nós transformarmos o pensamento em palavras boas, já é um caminho para nós começarmos a pensar bem. Não falou Jesus que o escândalo há de vir, mas ai por quem venha o escândalo? Né? Então, podemos pensar mal, estamos pensando mal, mas se nós não exteriorizarmos o mal, já estamos num caminho, já estamos buscando um caminho. Ao ponto que nós chegarmos e não vamos mais pensar mal. Não vamos mais pensar mal. Né? Bom, até aqui, então, falamos então sobre o pensamento e as formas de ação do pensamento. Alguém tem alguma dúvida? São 8h30, hora que nós temos que terminar o nosso trabalho. Eu deixo para vocês aqui, não sei se vocês querem, mas a gente pode falar a respeito agora ou mais tarde, sobre meditação. No projeto Manuel Fernando Miranda, eles apresentam um trabalho de Jonas de Ângeles a respeito da meditação, da importância da meditação para os médiuns. A meditação, nós começamos a fazer a prática, né? A prática mental de nos reconhecer melhor, de trazer, de saber como nós somos, nos conhecer mais, não é? Com a prática da meditação, conseguimos começar a coordenar melhor os nossos pensamentos. Então, eu deixo esse material com vocês aqui, né? Se vocês quiserem ler e da aula que vem, a gente começa a comentar esse assunto a respeito da meditação. Não sou expert em meditação, certo? Eu trouxe só esse material aqui para vocês verem que meditação não é coisa atual. Kardec já falava sobre isso e apresenta isso lá no livro dos Médiuns, tá? Apresenta lá no livro dos Espíritos, né? Com questões relativas a isso, certo? Então, ele chama de recolhimento e silêncio, né? Processo da meditação. Tá? Então, eu deixo para vocês esse material aqui, e na hora que vem, então, a gente conversa. Ou então, né, se vocês não entenderem alguma coisa, se quiserem alguma explicação a respeito do que eu escrevi aqui, a gente pode conversar. Tá certo? Então, vamos fazer a prece final, e depois, então, eu vou abrir, então, para as perguntas, para que ninguém possa ficar mais tempo do que necessário, né, na reunião. Beleza? Vamos, então, fechar nossos olhos e agradecer a espiritualidade maior, esse tempo que nós podemos estar juntos aqui. Trazer para o nosso lar energias boas com o nosso pensamento. Vamos criar no nosso lar uma luz forte, dourada, bonita, a luz do sol, que penetrar em todos os ambientes da nossa casa. Vamos gerar essa energia boa em nosso lar, para que então nós fiquemos mais tranquilos, mais harmoniosos, mais
com vontade de fazer mudanças em nossa forma de ser, nossa forma de pensar. E agradecer a Jesus por tudo aquilo que Ele nos dá, pelas mensagens lindas que o Evangelho nos traz a respeito disso. Conhecer a nós mesmos é um objetivo maior. E traduzir esse conhecimento em ações, ações do bem, ações na busca de um padrão moral mais elevado, um senso crítico e a ética em relação a todos aqueles que estão conosco. Jesus falou sobre isso, não é verdade? Jesus falou que nós amássemos o nosso próximo. E amar o próximo tem a ser com isso. Uma relação ética, uma relação de bom senso, uma relação respeitosa, uma relação de afeto, quanto amor ainda não podemos ter. Mestre Jesus, obrigado por tudo. E por tua permissão, nós pedimos, então, para encerrar o trabalho de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Perguntas, pessoal?